E pensou na pergunta? Já tem a resposta? Eu te perguntei o seguinte: a servidão ela traz um dever de tolerar, tolerar a placa, tolerar a rede de fiação elétrica, a tubulação de gás, e o particular que está tolerando aquela intervenção administrativa, ele como regra vai ser indenizado ou não? Não. Então a regra mais uma vez, é que essa servidão ela não indeniza. Não. O particular simplesmente vai ter o dever de tolerar algo e não vai receber indenização por isso. É claro que se o particular conseguir comprovar que ele teve um prejuízo em virtude daquela ação administrativa, ele vai ser indenizado. Uma vez que caiu na prova, eu coloquei exatamente esse exemplo 3 daqui, ó, da tubulação de gás, pensando nessa prova. Dizia a questão na prova, se eu não me engano, é que o cara estava plantando mamão, alguma coisa assim, qualquer coisa ele estava plantando na fazenda dele, e em virtude daquela servidão, com a tubulação de gás que estava passando embaixo da terra dele, ele não estava mais conseguindo gerar aquele mamão, aquela fruta, qualquer coisa, não lembro o que ele estava plantando. Mas ele não estava mais com a área produtiva em virtude da tubulação de gás. Então pensa, eu tenho uma fazenda, eu estou usando esse espaço daqui para poder plantar. Estava tudo certo. Aí veio o poder público, colocou um diabo de uma tubulação de gás embaixo da minha terra. Acabou com minha terra, ela não está dando mais nada. Nem um cacto mais funciona aqui. Então, é claro que em uma situação como essa eu tenho que ser indenizada, porque eu sofri um dano que era inesperado, um dano muito maior do que era para acontecer. Agora, pelo simples fato de colocar aqui uma placa com o nome da rua, isso gera o dever de indenizar? Não. Particular, na verdade, por mais que ele odeie aquela placa, ele não está sendo prejudicado, ele não teve nenhum prejuízo de fato com essa placa. Então, a regra é que a servidão ela não indeniza, salvo se comprovado algum prejuízo. Então, já sabemos o que é a limitação administrativa, que é mais geral, e sabemos aqui que é a servidão, que vai atingir agora um bem determinado, vai fazer o particular tolerar algo, e como regra generalíssima, ele não gera o dever de indenizar. Vamos andar mais um pouco para poder falar aqui do tombamento. O tombamento, assim como a servidão, vai atingir também um bem determinado. E quando eu falo em bem aqui no tombamento, pode ser tanto um bem imóvel como um imóvel. De regra, quando eu falo em tombamento, as pessoas pensam logo em bens imóveis, mas pode ser também aqui um bem móvel. E qual é a finalidade desse tombamento? É uma finalidade de preservação. Eu quero preservar o quê? O patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico, turístico, paisagístico. Ou seja, o tombamento é uma intervenção autorreferente. O que significa isso? Que esse nome autorreferente pode aparecer na sua prova. Com esse nome tombamento, eu quero preservar a própria coisa. Então, veja que aqui, quando eu tenho uma limitação administrativa, eu limitei a altura dos prédios para melhorar a circulação de vento para a cidade. Quando eu tenho uma servidão com o nome da rua, isso daqui é para a sociedade ser informada de algo. Só que aqui no tombamento, o objetivo do tombamento não é a coletividade em si, é a preservação do bem em si. É por isso que ele é autorreferente. Vou te dar um exemplo na cidade que eu nasci. Eu sou olindense, aqui em Pernambuco. Em Olinda, você já deve ter escutado falar de Olinda por causa do carnaval. O carnaval lá é bem famoso. E as casas da Olinda histórica, que é onde tem o carnaval, elas são tombadas, boa parte delas. Porque elas são, não é isso? Constituem, estou fazendo assim porque é ladeira lá, tá certo? Elas vêm a fazer parte do patrimônio histórico, cultural daquela localidade. Então, quando eu tombo aquele bem, eu estou protegendo o próprio bem. Cuidado com a coisa. O dono da casa, ele perde a casa? Não, ele continua com a propriedade da casa. Agora, ele sofre várias limitações, né? Ele não pode pintar do jeito que quer,
ele não pode fazer obras do jeito que quer, ele vai ter que respeitar toda aquela padronização e toda aquela preservação que está sendo feita pelo IPHAM, o Instituto do Patrimônio Histórico. Então, eu tenho lá o IPHAM que está fiscalizando para ver se o proprietário está agindo de maneira correta em relação àquele bem. Porque com esse tombamento eu quero proteger o bem, para que aquilo não venha se descaracterizar, para que não venha se perder com o passar do tempo. Então, eu tenho certeza que quando eu falo em tombamento, você pensa nisso aqui, ó. Você pensa no bem imóvel. Mas cuidado, que eu também posso tombar bens móveis. Imagina que eu tenho um papel de 1700 que é muito importante, então isso é um documento histórico. Então, eu vou ter o tombamento para poder preservar aquela coisa. E esse papel, logicamente, vai ser um bem móvel. Então, observe que o tombamento daqui é uma forma de intervenção, mas é uma forma de intervenção que protege o próprio bem. Professora, tem uma pergunta. Quando eu tenho, por exemplo, aqui o tombamento, não pode o proprietário vender o bem ou ele pode vender o bem? Ele pode vender o bem, sim. Só que cuidado com uma coisa, veja só. Se fala muito em um tal de um direito de preferência. Vamos por parte para poder analisar isso daqui. Quando eu tenho um proprietário de um bem que ele foi tombado, ele vai poder vender esse bem. Só que eu tenho aqui, deixa eu puxar uma observação que isso é interessante, que é novo. Existe aqui a alienação judicial. E existe aqui a alienação extrajudicial. Acho que o nome está dizendo, né? Alienação judicial, aquela que está sendo providenciada por um juiz, extrajudicial, tem nada a ver com o juiz. A pessoa simplesmente vai lá e vende o bem. No caso da alienação judicial, os entes federativos, quem são eles? União, Estados, Distrito Federal, municípios, eles possuem o direito de preferência na hora da arrematação do bem. Agora, na venda extrajudicial, isso foi inovação legislativa, não existe mais esse direito de preferência. Isso aqui é caso a sua prova ela queira aprofundar mais do que normalmente eles chegam a perguntar. Então, veja só, existem duas maneiras de se vender um bem. Existe a venda judicial, que isso daí geralmente é quando você está com problemas, por exemplo, você descumpriu as normas, você fez obras indevidas, então vai ter uma intervenção judicial, ou então você tem um bem que você não consegue pagar. Então, em venda judicial, os entes federativos eles têm direito de preferência na arrematação. Ou seja, o bem vale R$ 200.000. Se tem um particular e a União oferecendo R$ 200.000, a União leva, porque ele tem direito de preferência aqui, ó, na arrematação por alienação judicial. Agora, se a venda é extrajudicial, ou seja, não tem nada a ver com o juiz, eu simplesmente quero vender e vendo a minha casa. Então, quero vender minha casa por 200 mil. Aí, João me ofereceu 200 mil, pronto, eu posso vender, porque não existe mais o direito de preferência para os entes federativos. Antigamente, esse direito de preferência era para qualquer tipo de alienação. Então, sempre que eu fosse vender o meu bem, eu tinha que dar primeiro o direito de preferência para a administração. Aí, se ela oferecesse o mesmo preço de um particular, ela levava. Agora não. Agora, esse direito de preferência só está na hipótese de alienação judicial. Não sei se sua prova ela chega a perguntar isso daqui, mas vai que, né? Vai que eles enlouquecem e perguntam exatamente desse tópico. Então, tombamento, puxando alguns exemplos aqui. Vou colocar as casas de Olinda, Ouro Preto também, lá em Minas Gerais, né? Olinda, Pernambuco. E vou botar aqui exemplo, um documento escrito em 1720. Estou inventando, tá? Então, é claro que eu posso tombar tanto um bem imóvel
Como eu posso tombar um bem móvel? E para que eu tombo? Para proteger a própria coisa. Então, esses são os pontos chaves relacionados aqui ao tombamento que podem vir a aparecer na hora da sua prova. Caminhando mais um pouco, nós temos aqui a requisição. E requisição é algo que você já estuda muito na própria aula de constitucional. Porque você estuda bem esse artigo 15, inciso 25 aqui, ó, que ele diz o quê? Caso exista, esse aqui é o ponto-chave, o iminente perigo público, a autoridade competente vai poder usar da propriedade particular assegurado ao proprietário a indenização, mas é uma indenização se houver dano. Quando eu penso nisso daqui, eu sempre penso em filme de Hollywood. Qualquer filme de ação de Hollywood tem exemplo de requisição. É sempre mais ou menos assim, ó. Tá aqui um bandido armado sequestrando a criança, entrou num carro e foi com a criança. Aí tá lá o policial a pé, sempre a pé. Aí ele tá lá a pé. Quando vê o bandido entrando no carro, o que ele faz? Tinha um particular aqui com o carro dele, que acabou de estacionar, ele faz polícia, tira a pessoa do carro, entra no carro e vai embora. E no filme de Hollywood, ele sempre destrói o carro do particular. Mas vamos imaginar o seguinte, peguei o carro do particular e fui aqui atrás do bandido. Perceba que aquela situação, ele está sequestrando a criança, está existindo um iminente perigo público e ele está armado. Então, eu, policial, autoridade competente, vou poder usar do carro do particular para poder fazer a perseguição a esse bandido. Se eu levei o carro e devolvi o carro do mesmo jeitinho, sem nenhum arranhão, eu, Estado, vou pagar alguma indenização? Não, claro que eu tenho que pagar a gasolina, pelo menos, né? Mas indenização por danos ao bem, eu vou pagar? Não. Agora, lembra de filme de Hollywood? Sempre eles destroem o carro inteiro. Se ele destruiu, perceba, houve um dano. Então, o proprietário daquele caso tem uma indenização ulterior, ou seja, logicamente vai ser posterior. Eu não vou pagar uma indenização, eu, Estado, antes de usar o carro. Eu vou pagar uma indenização depois de usar o carro e se existir dano. E essa requisição pode atingir o quê? Bem móvel, que foi o exemplo do carro. Pense em filme de faroeste, semovente. Semovente é o quê? Animal. Eu pego o cavalo de uma pessoa para sair disparada atrás de um bandido. Então, filme faroeste, em vez de pegar um carro, eu pego um cavalo. Peguei aqui um semovente. E a requisição pode ser também de um imóvel. Requisição de imóvel me lembra muito invasão a morro. Então, tá lá um morro que está tendo uma disputa por tráfico policial, aí o policial, se ele entrar nessa casa daqui, ele vai ter uma visão privilegiada de tudo que está acontecendo no morro. Então, o que, que o policial faz? Uma requisição em virtude do iminente perigo público para poder usar daquela propriedade particular para tentar combater aquele traficante no momento. Então, essa requisição pode ser de imóvel, pode ser de imóvel e de semovente. Então, observe que nessa situação da requisição, são requisições, logicamente, temporárias. Eu não vou passar o resto da vida com o bem da pessoa. Eu só vou usar enquanto existir a situação de dano. E o ponto-chave da requisição é isso daqui, ó. É o iminente perigo público. Tem que existir perigo, é uma situação de urgência. Então, existindo aqui o perigo público, eu vou poder usar da propriedade do particular. E lembra que só vai existir indenização se existir dano. Porque eu não quero que você confunda isso daqui, que é a requisição, com a próxima forma de intervenção, que é a ocupação temporária. Na ocupação temporária não está existindo perigo público iminente, não há situação de urgência, não é perseguição, não é filme de Hollywood, não é nada disso. A ocupação temporária, ela vai servir de apoio. Apoio a quê? A obras ou a serviços públicos. Isso aqui está errado, né? Porque está no plural, não pode ter classe. Apoio a obras, apoio a serviços públicos. Vamos pensar o seguinte. Imagina uma estrada. Uma estrada.
a estrada está sendo duplicada. Você já deve ter visto isso na prática. Então, eu me lembro que uma vez eu sempre pegava uma estrada BR-101, a BR-101, o carro ia, o carro voltava, aquele risco, né? Sem ser faixa dupla. Só que a estrada foi ser duplicada. Só que para poder duplicar a estrada, eu preciso de um maquinário muito grande. E eu me lembro até hoje que eu passava e olhava as máquinas. Nossa, a máquina parecia o tamanho de uma casa. Eram máquinas gigantescas para poder fazer aquela obra. Tem condições de eu, poder público, todo dia levar aquela máquina gigantesca para lá para a obra. Acabou a obra, eu recolho e boto no depósito. Aí fica indo e voltando. Tem condições? Claro que não. Então, o que, que eles fazem? Aqui ao lado da obra tem um terreno gigante, que é da fazenda, por exemplo, de um particular. O que, que eu posso fazer? Ocupar provisoriamente aqui essa parte ao lado da estrada, que já está no terreno do particular, para colocar as máquinas. Então, é uma ocupação temporária, uma ocupação provisória. Eu simplesmente vou usar desse local para fazer o apoio à minha obra. Observe que isso daqui também vai ser temporário, como regra. Vai durar o tempo em que durar a necessidade. Então, eu tenho aqui uma ocupação temporária, que pode ser tanto gratuita quanto pode vir a ser onerosa. Porque imagina, por exemplo, que eu estou fazendo determinada obra, aí para poder dar o apoio a essa obra, tem um galpão aqui de um particular. Aí eu quero colocar as máquinas nesse galpão do particular. Só que com isso, o particular, ele não está podendo usar do galpão, alugar do galpão, então pode ser que ele cobre para poder a administração usar daquele espaço. Ou pode ser que o galpão estava abandonado, então deixa por isso mesmo. Então, observe que essa ocupação ela pode ser gratuita ou pode vir a ser onerosa. Ocupação essa que pode ser transferida ao concessionário, que é quem está prestando serviço público, ao empreiteiro, que é quem está fazendo a obra. Então, não necessariamente sou eu, município, sou eu, Estado, eu, Distrito Federal, eu, União, que vou ocupar. Pode ser que a obra esteja sendo feita pela concessionária empresa X. E pode ser que essa empresa X, pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço público, venha a ocupar provisoriamente desse terreno ao lado da estrada. O empreiteiro que está fazendo a obra, ele precisa usar daquele espaço. Então, não necessariamente sou eu, ente federativo, que vou usar. Pode ser que o uso venha a ser feito pelos meus empreiteiros, que é quem está fazendo, por exemplo, a obra, ou por meus concessionários, que é quem está prestando um serviço público. E para fechar essa ocupação temporária, ela pode estar vinculada ou não a uma futura desapropriação. Imagina o seguinte, eu estou duplicando a estrada, só que essa duplicação ela não vai chegar ao terreno do particular. Eu estou usando o terreno do particular só para apoiar as máquinas. Acabou a obra, eu vou embora. Ou seja, o particular não sofreu desapropriação nenhuma. Ele simplesmente teve de suportar aquelas máquinas por um tempo. Agora imagina que para poder duplicar aquela estrada, eu precisei de uma parte do terreno do particular. Então, eu estou colocando as obras aqui e fazendo a estrada nessa parte. Então, vai ter tanto ocupação provisória quanto vai ter desapropriação. Então, a depender do caso, pode essa ocupação temporária estar vinculada ou não à desapropriação. Aí, vou só colocar o exemplo aqui, que seria colocar máquinas no terreno ao lado da estrada, só para você lembrar do exemplo. E aqui estão os pontos chaves. Ocupação temporária, o nome está dizendo, né? É algo que dura enquanto durar a necessidade de existir a ocupação. Em algumas situações depois tem desapropriação, em algumas não. Ocupação pode ser gratuita, pode ser onerosa, é necessária para apoiar uma obra, para apoiar um serviço público e pode estar vinculada ou não a uma desapropriação. Com isso, nós fechamos aqui as formas não supressivas de domínio, que são formas em que o particular ele sofre uma limitação, mas continua com a propriedade do bem. Falamos do exemplo das limitações gerais do poder de polícia, que chamamos aqui de limitação administrativa, que demos o exemplo do limite de altura nos prédios.
Falamos da servidão, que atinge um bem determinado e gera um dever de tolerar, como na placa no muro da casa, na tubulação de gás, na rede de fiação de energia elétrica. Falamos no tombamento, que é para preservar patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico. É uma intervenção autorreferente, que eu quero preservar o próprio bem. Falamos da requisição, que são os filmes de Hollywood, né? Existe um iminente perigo público, então vai lá a administração e usa da propriedade particular e paga a indenização ulterior, seja posterior, se existe dano. E existe a ocupação provisória, que é necessária para poder apoiar obras e serviços públicos, podendo essa ser gratuita ou pode ser onerosa. Todas elas formas não supressivas de domínio. Aí, depois que vimos todas as formas não supressivas de domínio, aí vamos olhar a forma supressiva de domínio, que agora vamos entrar de fato na desapropriação. Por que, que a desapropriação vai ser uma forma supressiva de domínio? Por uma lógica muito simples. O particular, ele tinha propriedade de um bem. Só que com a desapropriação, ele não tem mais. Ou seja, ele simplesmente deixa de ser proprietário de determinado bem. E o fundamento dessa desapropriação está no próprio artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que diz assim: a lei vai estabelecer os procedimentos para desapropriação, que pode ser por necessidade ou utilidade pública, ou ainda pode ser uma desapropriação por interesse social. Então, já vamos montando um esquema aqui. Quando existir uma desapropriação, ela pode ocorrer em virtude de quê? De uma necessidade pública, que é quando tem que ser feita a desapropriação de todo jeito. Utilidade pública, por exemplo, desapropriar para construir uma nova escola pública é uma utilidade pública, ou desapropriar em virtude do interesse social, ou desapropriar, por exemplo, para fazer a reforma agrária. Aí, para existir a desapropriação, como o particular ele perde a sua propriedade, vai ter que ter uma justa e prévia indenização em dinheiro. Então, vai ter uma indenização que vai ser o quê? Prévia, ou seja, antes da desapropriação ser efetivada, o particular já tem que ser indenizado de maneira prévia, de maneira justa. Acho engraçado esse justa, porque quem já viu isso aqui na prática, esse justa é só na lei mesmo, mas está tudo certo. Prévia, justa e em dinheiro. Já vou colocar uma coisa aqui para vocês. Regra, tá certo? Regra, a indenização, ela vai ser em dinheiro. Porque eu já vi algumas provas dizendo que a desapropriação necessariamente gera indenização em dinheiro. Falso, viu? Porque a gente vai ver que às vezes o poder público ele paga em títulos, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, mas ele não paga em dinheiro. Então, regra em dinheiro, mas nem sempre. Então, temos aqui o esboço. A desapropriação pode ser por necessidade, utilidade pública, interesse social, e a indenização vai ser prévia, vai ser justa e regra em dinheiro. Só que eu quero analisar com vocês a desapropriação para a reforma agrária. Vamos por partes. Nessa desapropriação para a reforma agrária, vocês vão perceber que é uma sanção. Por quê? Porque a propriedade rural, logicamente, a propriedade rural, ela não atingiu a função social
Lembra que no início eu falei para vocês o seguinte: nós temos direito de propriedade, só que direito de propriedade não é um direito absoluto. Então, em algumas situações vão existir limitações, como por exemplo, a sua propriedade ela tem que atingir a sua função social. Beleza. Só que e se você não atinge a sua função social? E aí, o que, que pode acontecer? Pode acontecer uma desapropriação sanção para, por exemplo, se fazer a reforma agrária. Mas só quem pode fazer isso é a União. Só a União é competente para desapropriar com fins de reforma agrária. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar de uma novela que claramente isso daqui, O Rei do Gado. Eu acho que, né, você está me assistindo, não sei se você é dessa época, passou até um reprise, mas ninguém assiste reprise, né? Mas na novela Rei do Gado mostrou claramente isso aqui, desapropriação para fins de reforma agrária. Eu tinha uma fazenda, que era uma fazenda que não era produtiva, e o que que se estava querendo fazer? A desapropriação daquela área para fins de fazer uma reforma agrária e melhorar a vida de todos. Então, a novela é um clássico exemplo. Professora, eu não vi a novela. É até feio aconselhar você assistir novela, né? Não, não, você não tem tempo para isso. Mas se você quiser ver o detalhe disso daqui, bota no Google, no Wikipedia, a novela O Rei do Gado. Você vai ver de fato como aconteceu a desapropriação para a reforma agrária. Porque a novela tratou exatamente do início, basicamente, ao fim, nessa disputa pelo interesse social daquela propriedade rural. Eu tinha de um lado os fazendeiros, tinha do outro lado as pessoas que estavam querendo assentar aquela área para poder cultivar e ficava nessa disputa. Não precisa assistir a novela, tá certo? É só para poder te mostrar um exemplo que já foi tratado exatamente disso daqui, e desapropriação essa que só pode ser feita pela União. Cuidado que isso é sempre questão de prova, tá? O Estado não pode desapropriar para fins de reforma agrária. O município não, só a União. E essa desapropriação é porque aquele local não está atingindo a sua função social. Aí vamos para um ponto interessante. Se o particular está sendo desapropriado, ele não tem que ter indenização, claro, está perdendo a sua propriedade, mesmo querendo ou não, tendo uma parcela de culpa dele, já que ele não atingiu a função social, ele tem indenização prévia, ele tem indenização justa. Só que cuidado com uma coisa, a indenização aqui, ela não vai ser feita em dinheiro. Não é feita em dinheiro. Ela é feita em quê? Em títulos da dívida agrária. Então, olha o que eu disse a vocês. Desapropriação, regra, é em dinheiro, mas às vezes a desapropriação vai ser paga em títulos. Nesse caso, títulos da dívida agrária que vão ser resgatáveis em até 20 anos a partir do segundo ano da emissão. Vocês perceberam essa frase? Então é mais ou menos assim, ó. Em vez de receber o dinheiro pela minha fazenda que foi desapropriada, não, vou receber títulos. E esses títulos são papéis. E eu vou entregando papel e resgatando o dinheiro dele. Só que eu vou resgatar em até 20 anos. E outra, assim que eu receber o título, eu não recebo logo o dinheiro, não. Porque eu só posso resgatar o valor desse título a partir do segundo ano da sua emissão. Ou seja, minha fazenda foi desapropriada, que não estava atingindo a função social da propriedade, e eu, tudo bem que vou ter uma indenização justa, justa, prévia, mas essa prévia é em títulos, não em dinheiro. Só que esses títulos eu só vou poder resgatar e transformá-los em dinheiro a partir de quê? Do segundo ano da emissão dos títulos. E eu vou resgatando em até 20 anos. A pessoa está muito ferrada nessa situação, porque dinheiro que é bom, ela não vê nem tão cedo. Até aqui essa desapropriação por reforma agrária, beleza? Eu ainda tenho que trabalhar várias coisas com vocês. Desapropriação urbana, confisco, direito de extensão, retrocessão. Só que para não confundir sua cabeça, já que não temos mais tempo, vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente encerra essa parte de intervenção do Estado e eu creio que a gente já entra em improbidade. Então, boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!